Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Nasa. No meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Hoje eu vou falar sobre dor. Eu passei sobre, eu passei pela dor da separação. O meu marido, no ano de 2022, ele saiu de casa. E naquele momento que a ficha caiu para mim, que nosso relacionamento estava se acabando, né? A dor foi insuportável. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. É uma dor que você não faz nada, não tem nenhum remédio de farmácia que possa curar. E a dor, ela vai se intensificando na proporção que as coisas vão acontecendo, porque não bastasse a dor em si, da separação, vão acontecendo coisas ao redor. A gente vai vendo, para quem tem filhos, o sofrimento dos filhos, situação financeira. Tem uma formiguinha bem aqui que eu vou tirar, calma aí. A situação financeira, que ela vai se degradando cada vez mais, vai ficando mais difícil. E no meu caso, como eu trabalhava junto com meu marido, então assim, a situação para mim ficou bem complicada. A humilhação que nós passamos, as coisas que as pessoas nos falam, porque nós ficamos muito vulneráveis. Nós ficamos assim, vamos dizer, à mercê do pensamento, do julgamento das pessoas. Ou seja, é uma situação horrível. E só quem passou ou quem está passando que sabe o que eu estou falando. Eu hoje me tornei uma terapeuta cristã e hoje eu atendo pessoas não somente com dores de relacionamentos quebrados, mas também de perda de filhos, de notícia de uma doença incurável, vamos dizer assim. Então eu passo hoje o meu dia a dia passando pela vida de mulheres que têm dores diversas. Mas eu quero falar com você hoje sobre a dor, mais especificamente, quase que não sai, mais especificamente sobre a dor da separação. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus, eu estava aqui orando a Deus e Deus sussurrou no meu ouvido, né? O Espírito Santo sussurrou no meu ouvido e fala assim: Roberta, fala sobre a dor, porque às vezes muitas mulheres, assim como eu, passei naquele momento de dor, eu pensei em suicídio, porque não, quando a gente começa a passar pela dor da separação e as coisas começam a acontecer, Satanás, infelizmente, ele se aproveita da situação, nós ficamos vulneráveis, então a gente acha que não tem solução, a gente acha que Deus nos abandonou, a gente pensa uma porção de coisas e literalmente pessoas se afastam de nós porque nós ficamos muito tristes com a situação e a gente, praticamente, nós somos uma ferida aberta. E quem que quer ficar perto de uma ferida aberta, né? A vida das pessoas continua, nós não somos o centro do universo, a nossa dor é nossa, mas nós queremos que as pessoas entendam a proporção da nossa dor e não é assim. As pessoas continuam com a vida delas e às vezes nós achamos que estamos sozinhas. Mas uma forma que eu encontrei, que foi a forma mais inteligente e a forma que me tirou rápido do deserto, foi quando eu descobri que eu precisava ter um encontro com o Senhor verdadeiramente, porque até então eu era igual aquela passagem de Jó, que fala que eu só conhecia de ouvir falar. E naquele momento do meu deserto eu comecei a conhecê-lo verdadeiramente, face a face. Porque além das experiências espirituais que o Senhor fez com que eu passasse, com que eu vivesse, eu também passei experiências físicas com o Senhor. Mas as espirituais eu me lembro até hoje, não posso esquecer, não devo, não consigo esquecer. Para a honra e glória do Senhor, eu estou sempre lembrando delas, porque isso é o meu testemunho e eu consegui sair. Eu gostaria de compartilhar 2 versículos da Bíblia com você, e esses 2 versículos eles estão no livro de Isaías. Eu sempre gosto de falar porque eu sou a favor da família, eu sou a favor do casamento, sou contra o divórcio. Hoje eu luto pela minha restauração pessoal. Eu sei que a vontade de Deus ele vai se cumprir no momento certo, na hora certa. Mas quando eu descobri que eu precisava olhar para dentro de mim, ver as minhas falhas, os meus defeitos e parar de olhar para a vida do meu marido, com o que ele estava fazendo, porque parece uma coisa terrível, né, que acontece com a gente, parece, é uma coisa terrível. A gente está no fundo do poço e parece que o cônjuge, né, ele joga ainda mais terra ainda para você morrer ali e sufocar, porque foi assim que aconteceu comigo. Ele fazia
fazia situações que me colocavam mais para baixo, mais no fundo do poço, e eram tudo assim uma coisa muito rápida, uma atrás da outra. É literalmente uma cegueira que Satanás faz com os cônjuges que se apartam, que vão embora, que saem de casa. Isso eu tô falando para você que é uma situação recorrente com mulheres também, que eu atendo homens também desse sentido de restauração de casamento, e eles me relatam as mesmas coisas, que as mulheres parece que elas estão numa cegueira, parece não, elas de verdade elas estão numa cegueira terrível, os homens também, e eles não veem nada e eles fazem coisas que eles nem imaginam como que estão fazendo a gente sofrer, e os nossos filhos também, para quem tem filhos, né? Os filhos sofrem muito mais do que a gente. Até mesmo porque eles não têm experiências, eles são vulneráveis muito mais do que nós, mas enfim. É uma cegueira e Satanás ele se aproveita disso. Eu vou compartilhar com vocês, a primeira passagem está aqui no livro de Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 5, que fala o seguinte: E ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado pela causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A minha versão está um pouquinho diferente porque ela é da nova tradução da linguagem de hoje. Aqui fala que tudo que Jesus passou foi por nós. Ele veio antes, ele veio para poder passar por todas as coisas que nós passamos, no deserto principalmente, quando a gente sabe que está no deserto, quando a gente sabe que está no fundo do poço. Jesus, ele foi humilhado, ele foi abandonado, ele foi envergonhado, ele passou por tudo, engraçado, ele passou por tudo que nós passamos no deserto, né? Ele suportou tudo. Claro que lá no Getsemane, ele fez aquela oração, né? No estado dele de extrema dor. E ele falou para o Senhor, né? Se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade. Eu cheguei no momento também que eu falei com o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando, porque a dor é insuportável. Mas Deus, ele nos dá força, né? Então eu também falei para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando de tanta dor emocional, a minha dor psicossomática, ela veio a se manifestar no meu corpo, eu senti uma dor física terrível, porque eu achava até que eu estava com alguma doença ruim, porque a gente sente dores no nosso corpo fisicamente falando, mas essas dores são todas psicossomáticas, porque a dor que nós passamos no deserto, ela é insuportável também. Então a gente não tem quem recorrer a não ser o Senhor. Eu tive uma rede de apoio, eu tive pessoas nas quais me apoiaram, mas assim foi muito difícil para eu chegar para essas pessoas e pedir ajuda. Foram pessoas seletas, não foram qualquer pessoa, não foi qualquer pessoa, não foram quaisquer pessoas, né? Então eu tive que recorrer a essas pessoas porque eu vi que eu não ia conseguir passar por aquilo ali sozinha. Então, mas teve um momento na minha vida que eu me senti sozinha, que eu me isolei, que eu preferi ficar no meu mundo ali, no meu joelho no chão, no meu jejum, no meu quarto, orando, buscando ao Senhor, procurando saber o que Ele queria para minha vida, mas foi quando eu entendi que eu precisava passar por aquele deserto, que eu precisava amadurecer no Senhor, porque até então eu era imatura, eu era não brigona, desse tipo de pessoa que gosta de brigar, que gosta de confusão, mas eu gostava de um atritozinho, eu não levava desaforo para casa, ou seja, eu era uma pessoa que, olhando hoje para mim, do jeito que eu era, eu falei assim: meu Deus, como que meu marido ficou comigo tanto tempo? Como que eu me suportei tanto tempo assim? Então, Deus, ele faz essa repaginada na gente, ele dá esse toque na gente, vamos dizer assim, né? Ele nos molda, ele nos mostra os nossos erros e ele faz uma limpeza de fato na nossa vida. Hoje, depois de tudo passado, né? Depois de todas as coisas que passaram, eu louvo a Deus
por ele ter permitido que eu passasse por esse deserto. Meu marido não voltou ainda, meu marido está lá com a OM, mas eu descobri que eu precisava me restaurar no Senhor. E eu gostaria de compartilhar com você, você mulher, principalmente você mulher que está sozinha, que acha que Deus vai te deixar no deserto por muito tempo, isso aí é o tempo dele, não é o nosso. Lá em, eu não sei se é Eclesiastes, eu acho que é Eclesiastes 3 que fala que tudo é um tempo, né, debaixo do céu e da terra. E para tudo Deus tem um tempo, né? Mas hoje é o tempo de você se cuidar, de você se restaurar. E eu quero compartilhar com você o que está aqui no capítulo 54, no verso 4, no verso 4 ao 7. Deixa eu compartilhar com você. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez. Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será o seu marido, o Santo Deus de Israel. O Deus do mundo inteiro a salvará. Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido. Mas o Senhor a está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? E para finalizar o versículo 7, eu a abandonei, mas só por um momento, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Olha que coisa linda, que promessa linda. Aqui está dizendo que qualquer pessoa pode te abandonar, até o Senhor por um momento. Mas esse momento que ele te abandona não é para poder te abandonar de fato, é para fazer com que você enxergue que você precisa dele e você precisa se restaurar nele. Eu entendo da dor que você está sentindo agora, porque eu também senti. É uma dor terrível. Mas você vê aqui nesses dois versículos, nesses dois capítulos que eu falei, nessas duas passagens que eu te falei, como que Deus tem cuidado da gente, como que ele cuida da nossa dor, como nós podemos encontrar nele um socorro. Eu sempre digo que nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus ele não vai fazer algumas coisas que você tem que fazer. Então, que nesse dia você possa entender que o Senhor não te abandona, o Senhor nunca vai te abandonar. Jesus passou por todas as coisas que você está passando agora nesse momento de abandono, de sofrimento e de dor. Ele é o único que vai preencher o vazio que está no seu coração. Você precisa colocar toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o controle da sua vida nas mãos dele, porque ele vai tirar você desse lugar. Ele é o único que pode sarar suas feridas de fato, porque ele já passou por todas essas coisas e ele entende de dor. Então, independente que a sua dor seja a perda de um filho, seja que você tenha acabado de receber um diagnóstico de uma doença incurável, seja que você esteja nesse momento passando pela dor da separação, não importa a dor que você esteja passando agora. Volto a dizer que eu tenho contato diariamente com pessoas que passam por dores, diversas dores. Mas a minha dor específica que eu quero compartilhar com você foi a dor da separação. Porque a palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis, né, que nós somos uma única carne. Então, se aconteceu essa ruptura, é que a carne foi partida ao meio e é natural que isso aconteça. Mas quando eu percebi que eu precisava encontrar a primeira cura em Deus, para mim, a restauração de Deus para mim, eu parei de ficar prestando atenção no que meu marido estava fazendo. Eu, de fato, comecei a aplicar o famoso deixa aí. Mas esse deixa aí não é que eu não ore por ele, não é que eu não interceda pela vida dele, mas hoje eu oro principalmente pela minha vida, eu intercedo pela minha vida, eu procuro saber dos meus erros, procuro saber as falhas que eu cometi comigo mesma. Então, esse deserto é para você se cuidar, para você saber entender a sua dor, para você saber o que de fato você precisa fazer. Porque se você ficar prestando atenção em tudo que está acontecendo lá do outro lado, você vai esquecer da sua vida. Sabe o que vai acontecer? A vida lá vai fluir, vamos dizer assim, né? Que nós sabemos que nada no pecado flui. A vida lá vai fluir quando você olhar para você, você está parada no mesmo lugar. Procure se identificar o que Deus quer fazer com você, o tratamento que Deus quer fazer na sua vida. E isso não é só especificamente para mulheres que estão passando pelo deserto nos seus casamentos, não. É para qualquer tipo de dor. Eu tenho certeza que Deus ele é um Deus que ele usa muito bem a nossa dor. Satanás também usa, tá?
Ele deixa a gente vulnerável, nós ficamos vulneráveis, ele aproveita a nossa vulnerabilidade para poder fazer com que a gente se precipite, com que a gente faça coisas que a gente perca a nossa salvação. E Deus, ele não desperdiça a nossa dor. Então, se você está nesse período de deserto, se você precisa se recuperar de alguma dor, de algum trauma do passado, alguma coisa que seu pai fez com você, alguma coisa que sua mãe fez com você, alguma dor que já está aí há muitos e muitos anos, eu não sei quanto tempo, de repente você já está há 10, 20 anos com essa dor e não consegue se libertar dela, saiba que você tem um pai, que você pode buscar, que você pode contar, ele não te abandona, ele cura suas feridas, ele vai lá no profundo e vê o que precisa ser ajustado, o que precisa ser curado, o que precisa ser destronado, o que precisa ser sarado. Então chame pela presença dele, fala, Senhor, venha e tire essa dor que está dentro de mim, porque eu já não aguento mais viver com essa dor, não importa que seja uma dor recente ou uma dor antiga, mas busque ajuda. Não somente no Senhor, Ele é o principal, mas busque ajuda também em profissionais, pessoas. Pode ser até que você não tenha um profissional que possa te ajudar, mas você tem um amigo, você tem uma amiga, uma pessoa que você possa contar, que você possa desabafar. Você precisa colocar as coisas para fora, você precisa se arrepender de coisas que estão aí dentro há muitos anos, porque você precisa fazer uma limpeza no Senhor, você precisa fazer uma limpeza em si mesmo. E saber quais são os pontos que você precisa limpar, quais são as coisas que você precisa reajustar na sua vida para você mudar de rota. Eu quero finalizar o vídeo falando de um versículo que eu gosto muito, 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 que está em Romanos 12:2, que fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente, nesse deserto, ela foi renovada, ela foi transformada. Eu, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu já não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Eu não vou dizer que insuportável, mas eu era realmente arrogante. Eu era dona de mim mesma, né? Então eu precisei mudar. E para finalizar, eu vou falar a seguinte frase para você. Cresça tanto que as pessoas vão ter que te conhecer novamente. É uma frase muito bacana que eu vi esses dias. Até você vai ter que se conhecer novamente, porque chegou um momento na minha vida que eu estava tão transformada, tão dependente de Deus, que eu olhei no espelho e falei assim, meu Deus, eu não tô te conhecendo mais. Eu olhei, meus olhos estavam felizes de novo. Feliz de novo não, nunca teve. A gente, sem Cristo a gente nunca é feliz, né? Os meus olhos brilhavam, porque antes meus olhos eram tristes, meus olhos eram embaçados, eu não conseguia enxergar as coisas com alegria, não conseguia ver a natureza com perfeição. E quando eu olhei no espelho, e quando eu olhei e vi uma pessoa restaurada, eu glorifiquei o nome do Senhor. Então que você possa se olhar no espelho e ver esse olhar de luz, esse olhar de renovação na sua vida. Porque eu sei que quando você conseguir enxergar essa mulher linda que você é, essa mulher maravilhosa que você é, essa pessoa extraordinária que você é, você vai conseguir sair desse lugar que você está e todas as pessoas à sua volta vão se beneficiar disso, porque é muito bom quando a gente encontra a nossa restauração no Senhor e entendemos que somente nele há a verdadeira libertação e a verdadeira cura, mas que Deus também usa pessoas como instrumento para nos ajudarem a saírem da nossa dor. Amém? Me perdoem que o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas quando Deus manda falar, a gente tem que falar. Que você possa curtir, comentar. Se você gosta dos vídeos, comente, compartilhe. E o meu @RobertaNasa. Lá eu coloco um pouquinho da minha vida, um pouquinho daquilo que eu acredito. E estou aqui para te ajudar a sair desse lugar. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.